O Ministério Público Federal está notificando mais de 300 cidades brasileiras sobre o risco de retorno da poliomielite. O que aconteceu nessas centenas de cidades? O índice de imunização de crianças ficou muito abaixo do que se previa, do que se imaginava. Nessas 312 cidades, menos de 50% das crianças estão protegidas contra a poliomielite. Bom, o Ministério Público Federal notificou e pede que os municípios adotem medidas necessárias para garantir o aumento da vacinação contra a doença. Não deveria precisar, né, Carolina? As prefeituras, nesse caso, poderiam agir na medida em que monitoram esses dados e veem que a maior parte da população infantil, das crianças, não está imunizada. Mobilização constante na escola. Na verdade, deveria ser uma mobilização constante dentro do calendário da vacina. Existe um calendário, nós que somos pais, a gente acompanha esse calendário e também os governos, as prefeituras, o governo do estado, enfim, os governos deveriam se mobilizar, ter ali o seu calendário de propagandas, de mobilização, em razão do calendário da vacina. Mas será que é isso que está acontecendo? Aqui no Rio Grande do Sul são pelo menos 17 cidades gaúchas que estão abaixo do índice esperado de imunização. Por isso eu quero trazer aqui para o programa a Procuradora Federal do Ministério Público Federal, Procuradora dos Direitos do Cidadão, doutora Débora Duprá. Procuradora, bom dia. Bom dia, Escola, como vai? Muito obrigado por nos atender nessa manhã. Meritória essa ação do Ministério Público. O que vocês buscam? Quais são as medidas que vocês estão cobrando das prefeituras para que, de fato, a população, os pais, vacinem os seus filhos? Bom, são essas medidas, são medidas muito rápidas diante desse quadro apresentado, primeiro por uma matéria do Estado de São Paulo, né, que informava que nós tínhamos esse volume de municípios, 312, com cobertura vacinal para poliomielite abaixo de 50%. Só para ter uma ideia, em 2014, salvo engano, os municípios brasileiros eles tinham uma média de 98% de cobertura vacinal. Então, enfim, num diagnóstico muito apressado, porque não havia tempo, as medidas foram, principalmente, aumentar o tempo de funcionamento dos postos de saúde. Parece que há um horário de funcionamento muito pouco amigável, né? Porque, principalmente para as mães, que em geral são as mães que levam as crianças, que trabalham fora, porque ele não funciona fora do horário comercial, ele tem intervalo para almoço, encerra muito cedo o expediente, e, enfim, informar um sistema que permite a identificação nominal das crianças e, portanto, a busca ativa. Qual seria o ideal no sentido de funcionamento dos postos? Qual seria o ideal no entendimento do Ministério Público? Não, pelo menos inicialmente nós não estipulamos nenhum prazo, mas que houvesse um alongamento do atendimento, especialmente o atendimento no horário de almoço e nos finais de semana, né? Porque geralmente o horário é de 8 às 11 e depois de 2 às 5. Geralmente. O Ministério Público, depois de tudo que observou, acredita que houve essa redução na cobertura vacinal em razão da falta de oferta da vacina ou de um funcionamento, de um horário nos postos de saúde limitado também, o que faz com que os pais não tenham esse acesso, ou por outro motivo, falta de campanha, de mobilização, fake news nas redes sociais. Vocês conseguiram detectar qual o principal problema e como atacar esse problema? Não, infelizmente não há tempo, não houve tempo para nós fazermos um diagnóstico amplo. O que eu fiz unicamente foi a Secretaria de Vigilância e Saúde, que tem um departamento específico para vacinação, para tentar, enfim, entender um pouco o que tinha levado a esse quadro. Segundo eles, há muitos fatores. Apontam como principal esse sistema unificado que foi determinado, cuja implantação foi determinada em 2012. Então, o Ministério da Saúde atribui que parte do problema talvez nem exista, seja um problema de comunicação de dados que funcionam em sistemas diferentes e que ainda não migraram para o sistema mais amplo que está no Ministério da Saúde. E essa é uma possibilidade.
Não sabemos se isso é verdade. Nós temos, por outro lado, segundo dizem no Ministério da Saúde, também um certo conforto com doenças que estavam erradicadas. Então, isso provoca um certo relaxamento, né? Como há muito tempo não tem um caso de poliomielite, as famílias começariam a relaxar. Outro problema também apresentado foi esse do horário de funcionamento dos postos. E, enfim, e aí foi o resto foram medidas que surgiram até da própria lei. Né? A vacinação é uma medida tão necessária que o Estatuto da Criança e do Adolescente a torna obrigatória para as crianças e para os adolescentes quando indicada por autoridades sanitárias. É o caso da poliomielite. Né? Então, essa providência das escolas pedindo carteira de vacinação do aluno, da aluna, é uma providência simples. Né? E, enfim, como não há diagnóstico, foram várias as medidas pensadas. E com alerta às prefeituras, na figura do prefeito, da prefeita, essa é uma providência que convoca a todos. E, portanto, há uma responsabilidade do gestor público. Perfeito. Me parece muito adequado esse alerta do Ministério Público. Agora, a se persistirem esses índices de imunização, há algo mais que o Ministério Público Federal possa fazer nesse caso, doutora Débora? Não, o que nós estamos fazendo eu acredito que, no mais, é responsabilizar as pessoas que estão contribuindo para esse quadro, né? Porque agora é ampliar a divulgação, nós estamos, enfim, nos antecipando, até fazendo uma divulgação nossa do Ministério Público Federal por meio de rádio, e haverá uma campanha do Ministério da Saúde agora em agosto. Né? Eu acho que agora nós temos que trabalhar muita informação. Essa informação chegar às famílias, enfim, supondo que ela não saiba, né? E supondo que a família não saiba que a poliomielite mata. Então, o propósito é esse, de agora dar o máximo de divulgação. Perfeito. Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, no Ministério Público Federal, doutora Débora Duprat, muito obrigado pela sua atenção. Bom dia para a senhora. De nada, muito obrigada. Bom dia.